Olá, esse vídeo tem por objetivo se ocupar da questão do pecado original. E qual a relação que o Espiritismo tem com esse dogma, qual a sua interpretação, o seu desenvolvimento dessa questão, que é muito importante dentro da cosmovisão do cristianismo, e que o Espiritismo tem, sim, uma interpretação muito específica, e ele não o ignora, não, porque ele tem uma grande importância na trajetória espiritual do espírito, né? Nesse dogma há o seguinte problema de fundo, como um pano de fundo. O problema é justo que eu responda pelos erros, pelos atos inferiores, pelos atos morais errôneos de outra pessoa? A justiça em explicar que a minha maldade, que a minha inferioridade tem causa exterior a mim, mais precisamente nos atos dos meus antepassados? Então é esse grande problema moral da ação humana e da justiça divina que se encontra presente no dogma do pecado original. Nós temos duas linhas de interpretação. A já consolidada pela tradição, que estabelece então um sentido religioso comum que perpassa ao longo da história, e uma busca de uma interpretação mais natural e mais racional. O Espiritismo, ele tem essa proposta de, ao invés de simplesmente ignorar ou colocar de lado os dogmas, não, ele busca dar uma interpretação com a chave natural das leis que regem a vida do espírito, dar uma interpretação aos dogmas, e por conseguinte a esse dogma também específico ele se ocupa. O pecado original está contido no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, na Gênese e na Revista Espírita. É possível encontrar vários textos que abordam esse grande problema. Então, com isso, o Espiritismo também propõe que há uma unidade da verdade, e não que há diferentes verdades ao longo da história, ou que só há uma única verdade numa única religião. Não, há três grandes religiões, três grandes processos de revelação, que é o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo como a terceira revelação. E dentro desse grande processo histórico de revelação, como há a unidade da verdade, há, portanto, uma unidade da revelação divina. Esta unidade já está presente no próprio judaísmo, perpassa e permanece no cristianismo e é desenvolvida dentro do espiritismo. Kardec propõe assim que é possível perceber essa interpretação do dogma do pecado original, essa interpretação mais racional, mais natural e que não agride as exigências da razão. Essa interpretação já está presente no próprio Antigo Testamento, nos textos do profeta Ezequiel. E assim ele cita o capítulo 33, mas nós podemos ver também no capítulo 18, versículo 20, a seguinte exposição do profeta Ezequiel. Sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. Então nós vemos aqui já o princípio da responsabilidade pessoal, intransferível, e que cada um responde pelos seus atos e pela qualidade moral desses atos. Então, já há essa interpretação mais clara, mais condizente com a própria razão, e não tanto assim dogmática, no sentido de que o casal primordial, Adão e Eva, pecaram, e com isso eles corromperam a essência humana, e todos os filhos posteriores, todos os homens que viram depois deles, já têm uma natureza corrompida. Mas a causa dessa natureza corrompida não está nos próprios atos de cada pessoa, mas no ato de desobediência do casal primordial. Então há uma transferência de responsabilidade e de punição também, né? O próprio profeta Ezequiel já está demonstrando um outro caminho, uma outra interpretação. Só que isso não esgota ainda o problema da maldade inerente à nossa natureza humana terrena, né? Porque nós vemos que no nosso cotidiano o pecado original é palpável. Basta observar ao nosso redor que nós percebemos que a maioria das pessoas
desde a primeira infância até a maturidade e a velhice, carregam em si a marca do pecado original, têm em si uma certa maldade. Claro que a maldade tem vários graus, mas desde bebezinho já se percebe certo grau de egoísmo, de inveja, de raiva, de cólera, né, inerente às primeiras manifestações do indivíduo. Então, como explicar isso? Já entendemos que a responsabilidade pessoal é intransferível, cada um responde pelos seus próprios atos. Mas ainda percebemos, a nossa realidade nos dá os dados do pecado original. É gritante. Basta para isso olhar o noticiário policial. Mas um exemplo contemporâneo a Kardec está presente na Revista Espírita. O próprio Kardec cita esse exemplo na Revista Espírita em outubro de 1858. É um exemplo muito pesado, um tanto macabro. Uma criança de 12 anos de idade assassina outras 5 crianças, de 4 a 9 anos de idade. E ela faz isso de modo premeditado. Quem quiser dar uma olhada nessa história, está lá na Revista Espírita, outubro de 1858. Então, só por esse exemplo, sem querer apontar tantos outros, nós percebemos que há uma maldade, e nesse exemplo é um grau de maldade muito elevado, inerente à natureza humana. Então, há outro problema. As almas surgem exatamente no ato da concepção do feto humano? Ou há uma pré-existência da alma? O caminho do Espiritismo também aponta para essa segunda opção. Há uma pré-existência da alma. E se não houver uma pré-existência da alma, Deus acabaria sendo, se não a causa imediata, a causa mediata da maldade humana. Ok? Mas, dado que há uma pré-existência da alma, e portanto que ela já existiu antes deste corpo presente, e que já se desenvolveu e já teve a oportunidade de se comportar livremente e adquirir bons hábitos ou maus hábitos, e corromper a sua própria natureza moral, dado que há então toda essa pré-existência que pressupõe já uma vida moral, é essa pré-existência que explica essa maldade inerente à natureza humana. Então nós já temos 2 grandes pontos racionais e naturais que explicam o dogma do pecado original. O primeiro, que a responsabilidade é intransferível e que esta pessoa presente neste momento histórico já teve uma pré-existência e que esta pré-existência é a causa da sua maldade inata. Ok? Então não está em Deus, está na ação humana, no espírito que vive no tempo e com a sua própria atividade de livre-arbítrio, acaba adquirindo imperfeições e más inclinações, certo? Então a consequência imediata desta perspectiva mais racional e mais natural é que a responsabilidade pessoal está presente no dogma do pecado original e que cada um responde aos seus atos e que é impossível eu responder pelos atos de terceiros em época em que eu nem existia e que nem agia no mundo com livre-arbítrio e com consciência das minhas ações, né? Então esse pressuposto filosófico é muito mais racional do que o seu oposto e não agride as exigências da razão, mas também não elimina o dogma do pecado original, certo? Há um desenvolvimento desse princípio no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 38. Kardec conclui assim: com a pré-existência, o homem traz, ao renascer, o germe de suas imperfeições, os defeitos que ele não corrigiu e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vício. Este é o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que sofre o castigo de suas próprias faltas e não das faltas alheias. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir,
seja se despojando de alguma imperfeição, seja pela aquisição de novos conhecimentos, até que suficientemente purificado, ele não tem mais necessidade da vida corporal e pode viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Então, né, só por este princípio da pré-existência da alma, há toda uma cadeia de consequências racionais que explica a origem do pecado original, que é esta mácula, que é esta maldade moral inerente às pessoas, ou à maioria das pessoas que habitam este mundo. E assim nós avançamos para outra consideração. Ao olharmos a Terra e considerarmos a humanidade terrena, percebemos que quase toda a totalidade dos habitantes da Terra, eles carregam essa marca do pecado original, né? Então isso dá a ideia de que a humanidade, né, o gênero humano, está corrompido. Mas na verdade não. É que a Terra, ela é uma habitação que concentra em si as condições da expiação. Quer dizer, aqueles espíritos que carregam muitas imperfeições morais precisam expiar os males, né? Precisam purgar as suas más paixões, e o local em que eles fazem isso é num planeta chamado Terra. Então, aqui, neste mundo específico, há uma concentração abundante desses espíritos, né? Que dá a impressão de que toda a humanidade estaria já corrompida, mas não é, porque aqui, neste local específico do universo, há uma concentração desses tipos de espíritos corrompidos moralmente, que precisam se purificar, se corrigir, se reparar ante a sua própria consciência e ante as leis divinas, né? Mas nunca estará se referindo à humanidade como um todo ou ao gênero humano, né? O gênero humano é estabelecido pelo ato criador de Deus e ele tem as suas possibilidades amplamente abertas para o crescimento no bem e na verdade, na beleza, e não na maldade, né? Então, o princípio da responsabilidade individual ainda continua intacto. A única questão é que esse mundo alberga em si uma coletividade corrompida, uma humanidade terrena, um conjunto de espíritos apenas, não toda a humanidade criada por Deus, mas um conjunto apenas decaído, corrompido, que precisa voltar ao caminho reto que leva à casa de Deus, que leva ao seio do Pai, né? Então, só que esse princípio ainda da pré-existência da alma não nos mostra apenas a explicação do pecado original. Com ele nós podemos dizer que também há virtude original. Nós podemos dizer que há muitas pessoas que habitaram e que habitam este planeta que têm virtudes originais. Com certeza, muitas manifestam uma bondade inata e também têm um saber original, né? Muitos manifestam em tenra idade uma bagagem intelectual muito profunda, conhecimentos que extrapolam o seu meio de convivência, o seu meio social e até a cultura de sua época. Então, a pré-existência da alma também nos revela as grandes conquistas do espírito, ou as conquistas superiores, intelecto-morais do espírito, e não apenas a sua bagagem inferior que foi engendrada pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Não, ela revela também as grandes e belas bagagens do espírito ao longo do tempo, né? Assim, nós entendemos tanto essa maldade inata na humanidade terrena, como também, ao longo da história que vão surgindo, esses gênios, esses santos, essas pessoas até que vivem no anonimato e expressam ao longo de sua existência uma grande devoção, uma grande abnegação, um grande amor ao próximo, que não seria fruto nem da sua cultura, nem da sua época e muito menos do seu meio corrompido, né? Mas é essa bagagem esplêndida que aflora no seu coração e que já foi conquistada em outras existências. A pré-existência da alma nos revela, então, não só essa bagagem funesta, pesada, que precisa ser eliminada para todo sempre, mas também as belezas espirituais que os espíritos conquistam ao longo de sua existência, né? Esse princípio, então, das boas inclinações é desenvolvido
no seguinte parágrafo do livro A Gênese, ainda no item 38. Pela mesma razão, ou seja, do princípio da pré-existência da alma, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Há, portanto, virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Assim, nós concluímos essa pequena abordagem sobre esse grande problema do pecado original. Antes de mais nada, o pecado original não é um dogma, ele é um dado da realidade, no sentido de que basta olhar a nós mesmos ou olhar ao nosso redor e nós vemos a maldade inerente nos seres humanos, desde a primeira infância, em vários níveis, mas é maldade, né? Então é um dado da realidade. E como podemos entender esse dado? Temos a explicação já difundida pela tradição, num senso religioso, mas que ainda entra em choque com a razão humana. E temos a explicação agora proposta pelo Espiritismo, que justamente é a terceira revelação. E ele não quer abandonar, ignorar ou dar as costas a todo o processo do cristianismo e do judaísmo. Não, mas ele quer dar uma significação racional e natural que corresponda às exigências de cada razão, da nossa própria razão, né? Então temos essa via explicativa, através do princípio da pré-existência da alma e da ação independente, individual de cada um responde às suas ações perante a consciência e perante Deus. E essas ações vão cumulando na sua alma, criando tendências boas, negativas, positivas ou maléficas, e elas se afloram naturalmente, de modo inato, nas outras existências corporais. E assim temos o pecado original ou as virtudes e o saber original, né? Então, não temos uma refutação e nenhuma indiferença aos dogmas, mas uma explicação mais racional e condizente com as leis que regem a vida espiritual, apreendidas pelo método kardeciano, né? Assim, nós percebemos essa unidade da revelação divina e essa unidade da verdade nas diferentes épocas da humanidade. Ok? Muito obrigado.